Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Sejam bem-vindos à aula de escola bíblica de hoje. Mas antes de apresentar para vocês o tema que nós conversaremos, a carta que nós abordaremos, eu quero fazer uma oração. Então, você que está nos acompanhando, você que já está online com a gente, se você puder e se você quiser, coloque a sua mão sobre o seu coração, ou se você preferir fechar os seus olhos, faça-o então, para que a gente inicie a aula de hoje com uma oração. Amém? Vamos orar por você, vamos orar pela sua casa e todas as questões também que você carrega no seu coração, você pode aproveitar este momento para que juntos nós apresentemos ao Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai querido e Pai amado, nós queremos hoje à noite te agradecer por estarmos conectados juntos aqui. Queremos te agradecer, Pai, por cada um que está online, e eu te agradeço também, Pai, por esta ferramenta e porque nós podemos estar fisicamente separados, mas nós podemos juntos estudarmos a palavra, junto conversarmos sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero me unir em oração. Nós já começamos te agradecendo, mas Deus, certamente há tantas situações, certamente há tantas questões no coração, Pai, de cada um de nós, Pai, circunstâncias que para muitos não são poucas, situações, circunstâncias que estão, Senhor, na mente, no coração, e nós queremos colocar mais uma vez tudo diante do Senhor, Pai, e te pedir, sim, uma intervenção sobre cada um desses cenários. Pai querido e Pai amado, nós te pedimos que haja a cura do Senhor sobre os enfermos, aqueles que estão, Pai, emocionalmente abalados, que sejam inundados pela paz do Senhor. Aqueles, Pai, que estão clamando por provisão hoje à noite, que a provisão que venha do alto, das mais diversas maneiras, possa, Senhor, alcançar a vida de cada um, alcançar cada família, Pai. E em nome de Jesus, o Senhor, Pai, que conhece cada nome que pode estar sendo apresentado hoje à noite também, eu quero te pedir, Pai, eu te peço ao lado de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, que o Senhor acolha esses nomes, Pai, e o Senhor que conhece o caminho do coração do homem, o Senhor que sabe, Pai, como alcançar, como atingir, como chegar aonde a gente não chega. Pai, que em nome de Jesus o Senhor também possa abençoar, Deus. Abençoe o nosso país, Deus. Abençoe aqueles que estão na posição de autoridade, Senhor, aqueles que têm a decisões para serem tomadas. Em nome de Jesus, Pai, ajude, abençoe, dê, Senhor, o discernimento, dê, Deus, a sensibilidade, dê o coração, Senhor, um coração bom para olhar, Senhor, também ao próximo, em nome de Jesus, e também fortalece, também, Senhor, revigora, e também, Senhor, protege de todo mal, Senhor. Nós queremos, então, colocar, Deus, a nossa oração diante do Senhor e também te pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da palavra, nesse tempo de escola bíblica e que o Senhor fale conosco. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a 26ª carta que está no Novo Testamento Bíblico, que é a carta escrita por Judas. Então, como você deve saber, mas se você ainda não sabe, o Novo Testamento Bíblico ele é composto de 27 cartas. Portanto, a carta de Judas, sendo a 26ª, ela se encontra antes da carta escrita por João.
intitulada Apocalipse. Então, eu queria te convidar para você ir comigo, ouvindo, estudando, com a Bíblia aberta. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, se você ainda não está com ela, pega a sua Bíblia e deixa ela aberta. Por quê? Porque nós vamos estudar a carta de Judas. E a carta de Judas, a 26ª do Novo Testamento, aliás, a 26ª do Novo Testamento, a carta de Judas ela é composta de apenas um capítulo. Então, nós vamos percorrer desde o versículo de número 1 até o versículo de número 25, entendendo esta carta, entendendo o que Judas quis dizer, o que Judas escreveu inspirado pelo Espírito Santo, da parte do Espírito Santo. Pega a sua Bíblia então, porque nós vamos percorrer e você vai assim nos acompanhando, e eu quero aproveitar e te dizer que qualquer dúvida também, enquanto nós formos falando, você pode escrever no chat, você coloca a sua pergunta, coloca a sua dúvida e, na medida que os minutos forem passando, eu também vou respondendo para cada um de vocês no próprio chat, tá bom? Então, vá acompanhando comigo, mas abra sua Bíblia na carta segundo escreveu Judas, que é a penúltima carta, então, do Novo Testamento, antes de Apocalipse. E nós vamos começar olhando para esta carta e entendendo, estudando a palavra hoje à noite. Uma carta pequena, mas uma carta extremamente significativa, que traz, assim, um panorama, traz também uma mensagem pontual, uma mensagem seríssima, que serve, obviamente, para todos os tempos, para todas as gentes, levar em conta o que o amado Judas escreveu aqui. Mas antes de começar, você também vai me ouvindo, vai me vendo e alguns slides vão aparecendo para você. E o primeiro vai aparecer agora, escrito Panorama de Judas, para que você já, junto comigo, vá entrando aí no tema. Vai aparecer depois outros slides com os versículos e com algumas observações enquanto a gente vai falando, tá bom? Mas, antes de tudo, fica uma pergunta que está no próximo slide. E você vai acompanhar aqui comigo. Quem foi Judas? Porque o Judas que a maioria de nós conhecemos, é o Judas, o tal do Iscariotes, o Judas que traiu Jesus, né? Que teve uma extrema significância no Evangelho, porque foi aquele que foi usado, né, para promover a traição ali de Jesus, quando ele se entregou e quando ele padeceu o que padeceu até a sua morte de cruz por amor a todos nós. Nós conhecemos sobre esse Judas, que era um dos discípulos, um dos apóstolos, né, entre os 12 ali. Mas você sabia também que haviam 2 apóstolos entre os 12 que se chamavam Judas? O mais conhecido da maioria de nós é o Judas Iscariotes, conhecido também como traidor, né? João já vai apresentá-lo no Evangelho como alguém que é o traidor de Jesus. Mas, além deste Judas, o Iscariotes, tem também um outro Judas, que é o Judas Tadeu. Mateus Levi, na verdade, né? Mas Mateus e Marcos vão apresentar o Judas Tadeu apenas como Tadeu. Agora o Lucas, ele já vai apresentar o Judas Tadeu como Judas. Então, havia 2 apóstolos ali, o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. Mas nós não estamos falando nem do Judas Iscariotes, nem do Judas Tadeu. O autor dessa carta é o Judas, irmão de Tiago, que
também era irmão de Jesus Cristo. E no primeiro versículo aparece essa afirmação dizendo que ele era irmão de Tiago. E você pode ler comigo que está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Então ele começa a sua carta se apresentando: eu sou Judas, irmão de Tiago. E eu estou para vocês afirmando que ele também é irmão de Jesus Cristo, porque Tiago era irmão de Jesus, mas Mateus e Marcos nos conta também que o Judas, ele aparece aí entre os irmãos de Jesus. Nós não vamos ler os 2 versículos, mas se você quiser apenas ir até lá rapidamente, ou se você quiser apenas ouvir, eu vou abrir em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 55. E ali vai aparecer a menção do Judas, vai aparecer a menção do Tiago e de outros irmãos de Jesus, apenas para que, nesta aula de escola bíblica, fique claro de quem nós estamos falando, sobre quem nós estamos conversando, sobre quem escreveu a carta. Então, olha ali, Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 55, e você está vendo na sua tela também que Marcos 6,3 tem essa observação, mas lendo o que Mateus escreveu, no 55 está escrito assim: Ora, não é este o filho do carpinteiro? Estão falando de Jesus. José, seu pai, tinha essa profissão, tinha essa função. Então, diz assim: ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E de seus irmãos? Tiago, como é apresentado por Judas aqui, mas também José, Simão e o próprio Judas. Então, Judas, que escreveu a 26ª carta do Novo Testamento, é o irmão de Jesus. Mas vejam que interessante. O Judas, ele começa a sua carta não se apresentando como irmão de Jesus, mas ele começa se apresentando como irmão de Tiago. Provavelmente para não se valer desta fama, para não se valer desta posição, para que as suas palavras fossem melhor consideradas do que a dos outros apóstolos ou das outras pessoas que escreviam as cartas. Então, ele se apresenta como irmão de Tiago e ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Porque entendendo também que a palavra que é inspirada pelo Espírito tem o seu poder, tem a sua valia em si só, tem a sua mensagem por ela mesma. E quando ele se coloca nessa condição, irmão de Tiago, mas também servo de Jesus Cristo, como ele se apresenta aqui, ele está se colocando na condição de escravo mesmo, né? Porque a expressão servo no grego, quando a gente olha, por exemplo, ao que Judas escreveu, tem uma tradução mais literal de escravo. Então, eu sou totalmente submisso, eu sou totalmente escravo de Jesus, reconhecendo-o como Senhor, soberano, Salvador de todas as coisas. Seguindo, nós já entendemos que o Judas que escreveu esta carta é então irmão de Jesus. Segundo slide vai aparecer aí na sua tela, e assim que aparecer você vai ver a primeira pergunta. E na primeira pergunta está escrito assim: qual é o objetivo da carta? Então, no versículo de número 3, você vai perceber que Judas está falando, Judas está escrevendo,
E a ideia inicial dele era escrever sobre um tema, mas que depois, conduzido e convencido pelo Espírito Santo, que inspirou todos eles a escrever, Judas fala sobre um outro tema, para cuidar de uma outra necessidade que estava acontecendo naqueles dias e que a igreja já tinha sido alertada pelos apóstolos, mas que a igreja precisava tomar bastante cuidado, porque o que estava acontecendo ali era seríssimo. O desejo inicial de Judas era compartilhar com os irmãos sobre a nossa salvação em comum. Tanto que na minha versão, e o que está aparecendo aí na sua tela, fala assim, que o desejo era escrever aos irmãos sobre, está em vermelho e em itálico, sobre a salvação compartilhada. Mas ele não escreveu sobre isso, ele foi convencido e inspirado, induzido também a escrever sobre outro tema. E o tema desta carta, preciosa carta de Judas aos irmãos, à igreja daqueles dias, era para encorajá-los a batalhar dedicadamente pela fé que foi confiada a eles. Essa ideia, irmãos, irmãs, de batalhar dedicadamente a fé confiada aos santos, significava que Judas estava dizendo aos irmãos que eles deveriam lutar com todas as forças contra alguns inimigos que estavam se colocando contra a fé e a sã doutrina naqueles dias. E assim, manipulados pelo diabo, eram usados para atacar a verdade do cristianismo e perverter e corromper todos aqueles que estavam descuidados ou aqueles que eram imprudentes e até mesmo o que não tinham uma bagagem suficiente, talvez eram novos na fé, que eles deveriam então lutar com todas as forças contra uma mensagem que estava sendo propagada naqueles dias no meio da comunidade cristã, que estava sendo propagada no meio da igreja, uma mensagem inspirada, daquele povo manipulado pelo diabo, estava sendo propagada e indo totalmente contra a fé e a sã doutrina, estava corrompendo as pessoas, estava atingindo o coração das pessoas e levando-as ao engano. Mas que mensagem era essa então? O que estava acontecendo? Para que Judas foi convencido então a escrever não sobre a salvação em comum, apesar de entre linhas sempre falar sobre isso, mas o que Judas estava querendo então dizer à igreja, por que lutar contra, o que estava acontecendo, quem era este povo que estava indo contra a sã doutrina, indo contra a fé, para que eles precisavam ficar atentos a isso. Nós vamos para o próximo slide e no versículo de número 4 encontra-se a resposta. Era necessário que Judas escrevesse esta carta, era necessário que Judas fosse por este caminho, porque, acompanhe comigo, está aparecendo na sua tela, porque havia certos indivíduos que estavam infiltrados na congregação, e lembra que que eu comentei com vocês, que eram pessoas que estavam indo contra o cristianismo, indo contra a sã doutrina, indo contra a fé, pessoas que estavam indo contra a mensagem dos apóstolos, a mensagem que estava sendo pregada ali, apesar de se valer da mensagem. Ou seja, pessoas que estavam pegando a mensagem e
fazendo da mensagem muita heresia. Mas acompanhe comigo. Essas pessoas, esses indivíduos, estavam infiltrados na congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas estavam adulterando a graça de nosso Deus e transformando a graça em libertinagem. E detalhe, negavam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Veja que sério o que estava acontecendo naqueles dias e que Judas precisou escrever e que Judas precisou falar para os irmãos ali. Existiam então um grupo de pessoas, um grupo que estava ali inserido dentro da comunidade, inserido dentro da igreja. Daqui a pouco nós vamos ver que eles participavam de praticamente tudo que acontecia no meio cristão naqueles dias, mas era um grupo que estava inserido ali, levando consigo, trazendo para si seguidores de uma mensagem que não era a mensagem do cristianismo, mas usando do seu conhecimento enganoso para enganar a outras pessoas também. Veja que uma das expressões que Judas usa é dizer assim, que essas pessoas estão valendo-se da graça, pegando a graça de Deus para libertinagem, para usarem da graça para fazer todos os seus desejos, para fazerem o que quisessem, os desejos da sua carne, usando da graça para fazer isso. Vou tentar explicar para vocês o que poderia estar acontecendo nessa expressão, adulterando a graça de Deus em libertinagem. Sabe aquela ideia de eu não tenho mais nenhuma responsabilidade e que a graça ela é suficiente para justificar os meus erros? Então, a graça é tudo pela graça. Mas a graça não é um passaporte para o pecado. A graça não é um passaporte para justificar os meus atos pecaminosos. A graça não é um convite para eu deixar a cruz e deixar de lado a responsabilidade que eu tenho de fazer, pelo poder da graça daí, morrer todos os dias a minha carne, os meus desejos pecaminosos, para que eu seja aperfeiçoado em Jesus. A graça não vai naquela ideia de assim, eu vou fazer porque a graça me sustenta, porque a graça me respalda, eu vou fazer porque Jesus me perdoa. Então, existe aquela expressão que foi usada no livro Discipulado, que fala sobre a graça preciosa e sobre a graça barata. E a graça barata é ir exatamente por este caminho. Ir pelo caminho de a graça ser o passaporte para eu fazer o que eu quiser. Pelo contrário, não é isso. A graça é a que nos sustenta, é a que nos fortalece, é o que nos ajuda a vencer o pecado, a dizer não ao pecado, é aquilo que nos ajuda para sermos aperfeiçoados e não que nos dá um passaporte para fazermos o que nós quisermos, usar da nossa liberdade, a liberdade que temos em Jesus, para
que transformemos essa liberdade em libertinagem, ou seja, fazer aquilo que eu quiser sem responsabilidade, sem considerar a palavra. E era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam adulterando a graça de Deus em libertinagem. Estavam, portanto, esse grupo no meio ali cristão estava usando a palavra para enganar também. E Judas, então, inspirado pelo Espírito, começa a dizer: olha, vocês precisam escrever, eu estou escrevendo porque vocês precisam ir contra esses precursores, contra toda essa situação que está acontecendo. Mas veja, Judas não estava dizendo ir contra as pessoas, mas ir contra esta situação, e ir contra este caminho que estava sendo tomado, e contra essa manipulação que estava havendo, ir contra esta, entre aspas, religião, que estava sendo disseminada ali, ir contra esta filosofia que estava sendo colocada ali. É isso que Judas está dizendo. Então, precisava ir contra, porque estava este grupo, essas ideias estavam trazendo para si muitos adeptos e trazendo consigo muitos seguidores também. E este grupo, esses falsos profetas, esses falsos mestres, como eu disse, usavam então dos textos, por exemplo, do apóstolo Paulo, para defender as suas ideias, a fim de, por exemplo, darem licença total às manifestações da carne e tendo como objetivo devastar a moral e a fé responsável em Jesus Cristo, que todos nós precisamos ter também. No próximo slide, vocês vão ver que aparece, continuando, aparece, mas por que isso era necessário? Além desse grupo estar negando a Jesus Cristo, usando da própria palavra, usando desses contextos, da palavra para falar da graça e adulterá-la na ideia da libertinagem. Além disso, essas pessoas estavam tão infiltradas ali que Judas vai dizer: essas pessoas participavam das reuniões e celebrações fraternais. E tudo que está em vermelho, que você está acompanhando, no final tem os versículos de referência da própria carta de Judas, tá? Mesmo que esteja agora com um compacto, depois você pode ler com toda a intensidade que foi escrito ali. Mas diz: essas pessoas participavam das reuniões e celebrações fraternais, banqueteando entre eles sem o menor pudor, participavam de tudo. Além disso, esses falsos mestres, este grupo, agiam como os pastores que a si mesmo se apacentavam. Tais pessoas viviam murmurando e se queixando, dominados pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca, provavelmente, proclamava arrogância e usavam de adulações para conquistar seus objetivos. Tem um errinho ali, mas vocês conseguiram pegar a ideia completa do que estava acontecendo. Então, eles estavam lá com o propósito de disseminar seus ensinos libertinos e promíscuos. Eles questionavam a liderança apostólica. Então, veja que maligno o negócio.
desses falsos mestres estavam dentro da comunidade, falando, por exemplo, sobre libertinagem e usando textos dos próprios apóstolos, como, por exemplo, do apóstolo Paulo. E quando eles iam contra a mensagem que foi ali pregada, ou esse contra não é tão nivelado, não é tão declarado, mas quando eles iam contra tudo aquilo, eles questionavam a liderança apostólica e eles começavam a impondo-se, eles estavam se impondo-se como novos líderes do conhecimento que estava sendo por eles pregado, por eles colocado naquela nova ideia de seguir. Ainda que suas vidas não demonstrassem qualquer fruto de justiça. Falavam, mas não tinham testemunho também. E além disso, eram pessoas que estavam sempre descontentes e murmurando, jamais expressando sua gratidão a Deus pelo que são ou pelo que possuem. Além disso, amados, eram pessoas que eram movidas, falsos mestres, pregando falso ensino, que eram movidos pela ganância e não poupavam adulações àqueles que acreditavam obter alguma vantagem. Sabe aquela motivação errada? Vou citar um exemplo. Eu vou ser, por exemplo, amigo de fulano para ganhar visibilidade, para aquele relacionamento interesseiro. O Espírito Santo não está nisso. A própria carta vai dizer, e depois nós vamos ver mais ao finalzinho, que Judas vai dizer, eles sequer têm o Espírito. O Espírito Santo não está nisso, num relacionamento interesseiro, num relacionamento com uma motivação errada. O Espírito Santo está nas motivações corretas da palavra, e era tudo que este grupo não tinha. Então, Judas, o irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, sente-se inspirado pelo Espírito, sente-se convencido e conduzido pelo Espírito Santo a escrever aos irmãos ali: se oponham, lutem com toda a força de vocês contra o que está acontecendo no meio de vocês e que está ganhando adeptos no meio do cristianismo, que está ganhando adeptos. Se oponham. Eles estão indo contra a sã doutrina e contra a fé cristã. Eles estão usando da palavra e adulterando a palavra. Lutem contra isso. Lutem contra esse sistema que está indo literalmente contra o Senhor Jesus, contra aquilo que foi pregado por Jesus e por todos aqueles que estavam na missão também de pregar a palavra. Mas, nessa mesma carta, Judas vai fazer um alerta, que aparece no próximo slide, que vai aparecer na próxima telinha que está aparecendo aí para vocês. Judas faz um alerta, ali nos versículos de 5 a 11, e Judas diz assim: ele usa exemplos do juízo de Deus no passado para alertar sobre o juízo de Deus no futuro, sobre todo aquele que não estiver centrado, que não estiver conectado com Ele, que não estiver conectado com Deus. Seja qual for a maldade, nada escapará e ficará impune aos olhos de Deus. Então, nesses versículos, do versículo de número 5 até o versículo de número 11, Judas vai dando alguns exemplos de como veio o juízo de Deus
sobre situações que sobre situações que eram situações que não lhe agradavam, que estava contra a sua palavra, situações de maldade. Vou citar só um exemplo. No versículo 5, Judas diz assim: Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. Vou ler o 6 também. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento no grande dia. E assim Judas vai, até o versículo 11, citando alguns exemplos, para dizer assim: então, isso está acontecendo, é responsabilidade de vocês se guardarem, preservarem e com todas as forças lutarem contra essa situação que está acontecendo. Lembre-se, não contra pessoas, mas só contra ideias que têm sido impostas e têm levado muitos que estão desapercebidos, muitos imprudentes, têm levado a este engano também. Mas eu quero alertá-los que o juízo de Deus, ele veio sobre toda a maldade, ele veio sobre toda a impiedade que aconteceu no passado. E nenhuma maldade, eu aviso também a igreja, Judas estava dizendo, eu aviso também vocês, que nenhuma maldade vai ser encoberta e ficará impune ao juízo de Deus naquele dia em que acontecer a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus ao mundo, e todo o que está por acontecer no dia do juízo final, né, no dia do julgamento final, o juízo de Deus também vem sobre toda a maldade, vem sobre todos os que não se arrependerem, vem sobre todos aqueles, como aconteceu no passado, porque nada passa também desapercebido. Um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que está sempre em movimento, em direção à humanidade, tentando trazer a humanidade para si, sempre neste trabalhar, trazendo a humanidade para si. Mas chegará o dia do julgamento final também. E tudo o que for impiedade, tudo o que for maldade, tudo o que estiver parecido, semelhante ao que estava acontecendo, virá à tona também para o julgamento de Deus. Judas faz esse alerta. Judas não foi irresponsável ao deixar de garantir que isso também aconteceria, avisando ali todos aqueles que leriam sua carta naqueles dias e até aqui. Esse é o alerta de Judas. Mas nós vamos seguir, irmãos, nós estamos caminhando, não desista, nós vamos concluir todo o nosso panorama da carta de Judas hoje à noite, e no próximo slide aparece assim, e está intitulado como A Lembrança de Judas. Porque Judas está dizendo assim para a igreja, então: olha, lutem com toda a força, está acontecendo isso no meio de vocês, fiquem cientes de que Deus está vendo tudo, como aconteceu o juízo no passado, um dia acontecerá também sobre toda a maldade, sobre toda a impiedade, mas eu quero lembrar vocês, e essa lembrança está ali nos versículos 17, 18 e 19, e nós lemos um compacto aqui que diz assim: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias haverão zombadores que seguirão as suas próprias vontades. E o que estava acontecendo? Pessoas, um grupo,
um jeito de pensar errado que estava dentro da comunidade ali, participando de tudo, mas que seguiam as suas próprias vontades. Porque o libertino, ele segue as suas próprias vontades, ao invés de buscar a ajuda do alto para vencer aquilo que é desejo impuro, por exemplo. Ele segue, e além de seguir as suas próprias vontades, ele tenta justificar na palavra. Era o que estava acontecendo. Então, nos últimos dias, haverão zombadores que seguirão suas próprias vontades, provocando divisões, porque aonde o Espírito Santo não está, não há como ter uma unidade genuína. É o Espírito Santo que promove, é na força do Espírito Santo que há a promoção da unidade genuína. E eles não tinham Espírito. Então eles provocavam divisões, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas. E lembra que eu comentei, eles não têm o Espírito? Olha o que Judas diz. E não tem o Espírito. Por que eu coloquei ali ler ainda 2 Pedro, de 2:1 ao 3:3? Nós não vamos fazer a leitura completa agora, mas eu quero ler com vocês e só me ouça, não precisa ir até lá. Depois você lê com mais calma. Por quê? Eu coloquei então ler 2 Pedro. Porque está bem no ponto que fala da lembrança de Judas, dizendo: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. E alguns teólogos associam automaticamente, paralelamente, a carta de Judas, a segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, dizendo, inclusive, que o que estava acontecendo naqueles dias que resultaram na escrita de Judas era o cumprimento de uma profecia que Pedro tinha escrito antes. Provavelmente, a carta de Judas ela começou a circular em torno de 75 depois de Cristo. E a carta de 2 Pedro provavelmente começou a circular 10 anos antes, entre 65, de 7 a 10 anos, entre 65 e 68 depois de Cristo. Então, muitos associam automaticamente, diretamente, acontecendo o cumprimento de uma palavra, de uma profecia que o apóstolo Pedro tinha feito. E veja, depois leia tudo. Não deixe de ler, por favor. Mas, escute pelo menos os 2 primeiros versículos do capítulo 2 que eu vou ler para vocês. Diz assim: a gente está falando sobre falsos mestres, né? Olha o que Pedro vai dizer. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. E o que estava acontecendo? Estavam disseminando uma ideia totalmente carregada de heresias e chegando ao cúmulo de negar ao soberano, de negar a Jesus. É sobre este contexto que Judas está dizendo. No versículo 2 diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Era isso que estava acontecendo. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Então, Judas está dizendo assim: lembre do que eles disseram. Está acontecendo. Não, vocês não estão sendo pegos totalmente desprevenidos. Atenção, igreja.
Atenção, comunidade cristã. Essa era a lembrança de Judas. No próximo slide, para a gente caminhar para o final deste panorama da carta de Judas, logo no finalzinho da sua carta, nos 5 últimos versículos, Judas, apesar de ser uma carta que vai bem firme, né, bem intensa sobre essas questões que estamos conversando até aqui, Judas ele faz algumas observações, alguns conselhos, alguns encorajamentos também, e eu quero ler com vocês, e está aparecendo aí na tela, e vocês podem ler comigo, que diz assim: Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E veja o que eu quero destacar. Judas diz: e demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. A epístola de Judas, a carta de Judas, trata então de combater os hereges. Mas Judas também encoraja os crentes, assegurando que o Senhor cuida pessoalmente de cada um dos seus filhos, em sua luta diária e na caminhada cristã, preservando-lhes a fé e o amor. Os cristãos devem mostrar um amor fraternal, estar sempre atentos à maravilhosa graça, inclusive, olha como está escrito ali, e demonstrar compaixão, inclusive demonstrando misericórdia para com aqueles que estão imergidos, para aqueles que estão mergulhados nesse jeito de pensar e nesse jeito de agir. Pois assim, olha que lindo isso, irmãos, e todos que estão ouvindo. Pois assim, alguns, talvez, sejam levados à salvação. Demonstrai compaixão. E eu tenho comentado com vocês desde o início, né? Lutem contra isso que está acontecendo, mas lutem contra uma doutrina que está tentando ser imposta. Não lutem contra pessoas, mas vocês, cristãos, de verdade, vocês que não se corromperam com essa falsa profecia, com esses falsos profetas, não estão negando a sã doutrina, entendam que Deus cuida de vocês. E, descansados neste cuidado, descansados neste amor, descansados nessa misericórdia, demonstrai compaixão. Porque talvez, assim como outros foram salvos, vocês consigam também, na força do Espírito Santo, salvar a esses. Lutem contra ideias, não contra pessoas. Lutar contra pessoas está errado. Lutar contra ideias era a recomendação de Judas. Mas olha também o que está descrito ali no finalzinho. Repugnando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está querendo orientar a igreja? Demonstrem amor, demonstrem compaixão, demonstrem misericórdia, lutem contra ideias. Mas mantenham-se sob a vigilância do temor a Deus, sem fazer qualquer concessão à carne, ou seja, com trajes limpos. O que Judas está dizendo ali para os irmãos, para os cristãos naqueles dias? Pela sua carta, né, como objetivo da sua carta. Nesse caso, então, demonstrem compaixão.
Mas assim, que a compaixão e que o amor não corrompa vocês. O amor também não é concordar, só concordar. Então lutem contra a ideia. Mas para demonstrar compaixão, vocês não precisam se tornar iguais. Vocês não precisam ter as mesmas práticas. Pelo contrário, fiquem aí, mas vigilantes sobre o temor, sem qualquer concessão à carne. Este grupo perdido está dando liberdade à carne. Não sejam iguais a eles. Fiquem firmes no Espírito. E o Espírito os ajudará. E por fim, meus amados, minhas amadas, neste panorama da carta de Judas, espero que você esteja gostando, espero que você esteja aproveitando. Foi feito com bastante carinho e também na direção do Espírito mesmo, assim, eu creio. Talvez você nunca tenha lido a carta ou nunca tinha parado para pensar, né? Olha que carta de um capítulo, mas tão intensa, tão preciosa, né? E daí Judas termina a sua carta. Na última telinha que vai aparecer para vocês aí, nesse termo doxologia. E esse termo doxologia é o termo usado para esses dois últimos versículos. Por quê? Recebe esse nome? Porque Judas termina com uma proclamação formal de louvor a Deus, que exalta o poder de Deus em preservar todos aqueles que nele depositam confiança. Então, olha, foi todo trilhado um caminho. Aguarda o resuminho aí. Foi todo trilhado um caminho. E nesses dois últimos versículos diz assim: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo, perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador. Sejam a Jesus, sejam a glória, majestade, poder e autoridade. A Ele sejam apresentados tudo isso, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para 2020, para todo sempre. Amém. Então, Judas termina sua carta dessa forma. Vamos fazer um resumo? Vamos? Veja só. E aí agora a gente volta para a primeira telinha. Panorama de Judas. Para você receber esse resumo, para a gente orar. E não se esqueça que qualquer dúvida você pergunta também no nosso chat, tá bom? Mas veja só. Vamos fazer um resumo. Judas, irmão de Jesus. Em torno de 75 depois de Cristo. Vai escrever para os cristãos para falar sobre a fé em comum que tem entre eles, a salvação comum que tem entre eles. Mas é conduzido, é convencido pelo Espírito Santo a lidar com um cenário que estava acontecendo. Um cenário que estava à vista dos olhos de Deus, porque nada é inculto, nada é oculto, aliás, nada passa desapercebido. Então Judas, ele é conduzido a falar para a igreja, falar para os irmãos ali, olha, tem entre vocês um grupo de falsos mestres que estão usando da palavra dos apóstolos para adulterar, por exemplo, a graça e transformar a graça em uma liberdade irresponsável, uma libertinagem. Tem pego da graça para deturpá-la e para fazer com que o que é tão precioso para Deus seja tão barateado e seja
tão negligenciado. E inclusive eles têm chegado ao cúmulo, está entre vocês, têm chegado ao cúmulo de negar o Senhor Jesus. Eles estão entre vocês, adulterando, causando divisões, estão entre vocês. Lutem com toda a força contra essa ideia que está negligenciando, está tentando negar a sã doutrina. Lutem. Preservem-se em Jesus e lutem contra essa ideia. Porque essa ideia tem sido tão perigosa que está levando com eles seguidores. Pessoas imaturas, pessoas que muitas vezes estavam no meio de vocês, mas ainda, infelizmente, foram enganadas por essas ideias. Talvez por falta de conhecimento, né? Por falta de interesse, mas foram enganadas. Lutem contra essas ideias, porque eles estão entre vocês. E sabe, eu quero, e Judas continua dizendo nesse resumo que nós estamos fazendo, eu quero dizer para vocês que Deus vê todas as coisas também, e não está aquém, não está indiferente, e que Deus, que operou, determinou o juízo no passado, é o mesmo que virá contra toda impureza, contra toda maldade. Não se deixem enganar dizendo que isso não acontecerá, porque isso sim acontecerá. E daí Judas, tratando sobre toda essa questão, vai dizer ali, lembre-se da palavra dos apóstolos. E nós lemos o que aconteceu escrito ali por Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 3 pelo menos. Lembre-se, porque eles já diziam que isso iria acontecer, então fiquem atentos, porque está acontecendo isso no meio de vocês, deste grupo que sequer tem o Espírito, então sequer tem autoridade. Este grupo que está disseminando coisas erradas e que estão com a motivação errada, cheio de ganância, cheio de motivação errada e de interesse, onde o Espírito Santo não está. Sequer tem o Espírito, lembrem-se disso. E ele termina a sua carta depois de fazer, né, essas observações, dizendo assim: é Deus quem sustenta vocês. É Deus quem sustenta todos aqueles que confiam nele. Então, vocês serão sustentados. E demonstrai para este povo também um pouco de Jesus. Vocês que são discípulos, sejam iguais a Jesus, que combatia ideias, mas não combatia pessoas, porque gente sempre vai ser o alvo do amor de Deus, inclusive os falsos mestres. O julgamento vem quando não há arrependimento, por exemplo. Mas, enquanto há vida, demonstrem amor, compaixão. Tomem cuidado, né? Lidem com isso, mas demonstrem. Mas ele faz um alerta também. Mas não se esqueçam, para demonstrar, não é necessário se sujeitar e ser igual. Mantenha os seus trajes limpos, mantenham os seus trajes intactos a isso. E termina glorificando o maravilhoso poder de Deus, que então é de preservar todos aqueles que nele depositam sua confiança, e declarando que, apesar de haver um grupo negando ali, que toda majestade, toda glória, todo poder pertence a ele, ontem, hoje e assim será para sempre. Então, amados, este é o panorama da carta de Judas.
nós olhamos unicamente hoje à noite para a palavra. É o que a palavra diz. Nós entendemos o que estava acontecendo naqueles dias. E eu te peço, então, agora, entendendo também que este é um pedido da parte do Senhor, pegue esses ensinos, pegue cada ponto e traga para a sua vida, traga para o nosso contexto e use dele da melhor forma possível. E use dele com responsabilidade, sondando a si e a partir de si o que for necessário ser sondado, usando com responsabilidade, com temor, porque a palavra escrita por Judas naquele tempo é a palavra que veio até nós e a palavra que hoje é exposta para nós, para que dela, ela se tornando vida em nós, como está se tornando hoje, possa também nos aperfeiçoar e estes conselhos virem até nós também, para que nós, como cristãos, hoje possamos cuidar de todas essas coisas, recebendo consigo também os alertas, os conselhos e os encorajamentos da palavra daqueles dias que é vida hoje e é vida para sempre também. Quando a palavra é exposta, cabe a cada um de nós usufruir do melhor dela, tomar posse daí do melhor dela e, quando eu digo melhor dela, eu estou dizendo toda ela, porque a palavra ela é cheia de vida, mas pegar dessa preciosidade e fazer dela algo que saia da teoria, porque a vida não é só teoria, é prática também, e torná-la praticidade, torná-la prática em nós. Amém? Vamos orar então para encerrar? Meu querido Deus, meu amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e porque juntos nós conseguimos estudá-la, olhando num panorama para esta carta, entendendo o que a tua palavra diz aos irmãos ali, entendendo o que a tua palavra diz a nós também. A palavra que é vida ontem, é vida hoje, porque está exposta, está aberta e é vida para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, que tudo o que foi conversado aqui, compartilhado aqui, tudo o que foi exposto aqui, não fique só no campo da teoria, mas venha para o campo da prática também. Pai, pelo teu Espírito em nós, nos ajuda a olhar, entender, compreender e praticar, executar, a começar de nós, Pai. Nós te pedimos isso para que o processo e o trabalho que o Senhor tem feito e está fazendo em nós se conclua até que seja dia perfeito. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos alertas, te agradecemos pelas lembranças, te agradecemos pelo encorajamento, te agradecemos pela dádiva, pela bênção que é, meu amado, ter a palavra e dela usufruir, e dela tomar posse, e dela, Senhor, estar ouvindo e vivendo, estudando e praticando. Pela bênção que é de ter o Espírito Santo em nós, de estar conectados, Deus, porque a palavra, que é vida, também nos mostra o caminho, é a verdade, é a direção, é a luz. Deus, pela bênção que é isso, Pai, de sermos contemplados, sermos agraciados pela tua palavra e pela tua presença, e assim estarmos conectados, Pai. Abençoe cada um dos teus amados filhos,
das tuas amadas filhas. Pai, sê com cada um de nós nesse tempo. Nós temos a certeza, Pai, como declarou Judas ali, o Senhor vai cuidar e vai preservar todos aqueles que depositam a confiança em Ti. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Pai, e nisso nós descansamos, porque no nosso amanhã o Senhor já está, o Senhor já escreveu, o Senhor já tem o fim da história nas Tuas mãos. Dure o tempo que durar, o Senhor já está com tudo programado, o Senhor já está com tudo determinado. E se o Senhor já está no nosso amanhã, hoje nós descansamos, Pai, porque nós temos a certeza que conectados contigo, nós estamos seguros em todos os sentidos. Assim nós oramos e assim nós, mais uma vez, te agradecemos e nos unimos à palavra que declara que todo poder, toda honra, glória e majestade pertencem a Ti, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, que Deus os abençoe então. E foi para mim uma alegria e um privilégio repartir hoje à noite com vocês. Espero que tenha abençoado vocês e qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição de vocês também hoje e nos próximos dias para que na palavra tentar responder qualquer questão também, tá bom? Deus abençoe vocês e um forte abraço para todo mundo.